Vamos dar continuidade à nossa leitura no capítulo 5 do Evangelho de João, dos versículos 24 ao 30. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O versículo 24 é uma declaração fundamental para a compreensão da teologia cristã. Para entender o que é cristianismo, Jesus faz uma declaração aqui. Ele chama primeiramente a nossa atenção, porque toda vez que a expressão em verdade é repetida, é um chamado para a atenção, para aquilo que vai ser falado, para aquilo que vai ser dito, para exaltar aquela verdade que vai ser exposta ali. E o Senhor expõe esta verdade que fundamenta, como nós já falamos, a fé cristã. Aquele que ouve a minha palavra e crê, ouvir e crer são passos fundamentais para se alcançar a salvação. Ouvir a palavra do Senhor, crer em Deus e crer no enviado de Deus. Jesus é o enviado de Deus. Crer porque ele é Deus, ele é o enviado de Deus. E aquele que ouve a palavra e crer recebe a vida eterna, recebe a salvação. E o versículo nos diz, já passou da morte para a vida. Morte aqui é morte espiritual. É a herança que tivemos de Adão, a morte espiritual. Nós já falamos disso, que aquele que nasce morto espiritualmente. É necessário receber a vida de Deus. E Jesus está mostrando claramente nesta declaração que é necessário ouvir a palavra, exercer a fé, crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, e aí alcança a salvação. Passou, o verbo está aqui no passado, significa passou da condenação. Condenação significa separação de Deus. E separação aqui eterna, por toda a eternidade. A pessoa que entra em condenação não tem acesso mais à presença de Deus. Não tem como ter este acesso. Enquanto a vida, há esperança de alcançar a salvação. Como? Ouvindo a palavra de Deus, crendo em Deus e em Jesus Cristo e recebe a salvação. E aí é salvo da condenação eterna. Passa da morte para a vida e vida eterna. Vida eterna não é uma experiência para o futuro que vai se viver depois que morrer fisicamente. Vida eterna começa no momento em que a vida de Deus entra no coração da pessoa, entra dentro da pessoa, trazendo aquele vida para o espírito que estava morto, vida eterna. Esta palavra que foi declarada pelo Senhor Jesus nos diz qual o caminho de acesso à salvação. E Jesus continua fazendo declarações profundas aqui. O Evangelho de João ele é repleto de da teologia, da base, do alicerce da vida cristã, do alicerce da teologia cristã. Por isso é tão denso, é tão profundo, que precisa ser visto assim em partes para tentar
se alcançar o entendimento de obra tão gloriosa executada pelo Senhor Jesus. Versículo 25, ele diz novamente, em verdade vos digo, e aqui ele aponta para um tempo determinado, vem a hora, tempo determinado pelo Senhor. E ele aqui passa a falar da ressurreição. E novamente nós encontramos o verbo ouvir, está escrito agora é, ele diz, não é para o futuro, começa a partir do momento em que você crê, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E quem ouvir a voz do Filho de Deus, viverá. Então, há uma reiteração, há uma repetição dos princípios fundamentais para a salvação. É necessário ouvir a voz, mas que voz? A voz do Filho de Deus. A voz do Filho de Deus está expresso na palavra de Deus, porque ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva. É necessário ouvir o Filho de Deus, e o Filho de Deus é Jesus Cristo. E ouvir, e aquele que ouvir, viverá. Observe, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através de Jesus, esta voz que fala e que traz vida, porque a palavra é viva e é eficaz. Ouvir esta voz, e o Senhor diz claramente aqui, terá vida, viverá, não morrerá, não sai da morte para a vida. Este é o que o versículo 25 nos traz. Esta é uma palavra também profética que indica que há uma vida nova estabelecida naquele que crê e há um futuro de bênção na presença do Senhor, porque a vida, ela entra e ela permanece para sempre, ela traz a ressurreição. Então, o Senhor traz aqui que os mortos ressuscitarão. E nós vamos entender aqui que já falamos também disso, 2 tipos de ressurreição. A ressurreição física e a ressurreição espiritual. O Senhor está falando aqui de ambas. Ele vai mostrar isso no versículo 26, quando ele diz, como o Pai tem a vida em si mesmo, Deus não precisa receber vida de ninguém. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é um doador da vida. Ele dá vida porque ele é a fonte inesgotável de toda a vida. Ele tem a vida em si mesmo. Assim ele deu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, Pai e Filho aqui em total comunhão, em toda a sua plenitude. Mais uma vez, Jesus mostra esta igualdade, e essa igualdade passa pelo entendimento do mistério da Trindade, onde há uma igualdade, pessoas distintas formando um ser único, uma entidade. Mistério, sim, porque a mente humana não pode alcançar esta grandeza, essa profundidade. Mas Jesus está mostrando aqui. E ele nos diz claramente que ele e o Pai, em outras palavras, são um. Ele está falando isso aqui. Ele tem a vida eterna. Ele é a fonte. Ele tem o poder de dar vida. É isso que está escrito. Ele recebeu do Pai o poder de dar vida. E Jesus disse, eu sou a vida. Lembre do que está escrito aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho de acesso a Deus não tem terceirização aqui para entrar no céu. E tem, sim, um caminho aberto pelo próprio Senhor, onde Ele mesmo abriu este caminho e traz vida e dá vida àquele que ouve e crê. É isso que está escrito. Versículo 27 diz que o Filho tem o poder de exercer juízo. Ele recebeu a autoridade para dar vida, para julgar e para exercer juízo. Por quê? Porque está explicado aqui, há uma explicação no próprio versículo 27 que diz, porque ele é o Filho do homem. E o que significa isso? Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Porque ele é filho do homem, onde aqui encontramos a divindade e a humanidade
conjugada em uma só pessoa. Ele tem autoridade, ele tem capacidade, ele tem o direito de julgar, porque ele julga retamente. Ele tem o conhecimento pleno da divindade e ele tem o conhecimento pleno do que é ser homem, porque ele experimentou. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático, vivido, é um conhecimento do seu ser, da sua natureza, a natureza cristã, a natureza de Cristo, a natureza de Cristo, por isso cristã. A natureza de Cristo é uma natureza dupla, humana e divina. E isso ninguém pode questionar. Ninguém pode questionar dessa autoridade, da autoridade que ele tem de exercer juízo. E o Senhor continua aqui com o versículo 28, dizendo: não se maravilhem, não fiquem surpresos, porque vai haver um tempo em que todos vão ouvir, todos os que estão já, inclusive, em sepulcros, sepultados, vão ouvir a voz do Senhor. O Senhor entra aqui numa referência para aquilo que vai acontecer no futuro. Nós podemos dizer que esse aqui é um tema escatológico, um tema daquilo que vai acontecer no futuro. Haverá um tempo determinado, que é o tempo da ressurreição dos mortos, onde aqueles que já estão lá dentro, sepultados, que já viraram pó, esses vão ouvir a voz de Deus. Olha a importância do ouvir aqui. O ouvir aqui não é só captar o som, é atender ao chamado do Senhor. Deus vai chamar, o comando vai ser dado, é uma voz de comando que será dada aqui. Isso nos traz a esperança de vida eterna, que a morte não é o fim, a morte física não é o fim, é o princípio, é o começo de uma outra jornada. E há uma esperança, a própria palavra do Senhor já nos garante esta vitória. A compreensão que a fé cristã é uma fé baseada em fundamentos firmes da palavra do Senhor, onde há plena esperança de vida eterna. Jesus está falando disso. E aí Jesus completa dizendo que há dois tipos de destino pós-ressurreição. E das duas ressurreições, tanto a física quanto a espiritual. Isto é determinado. Quais são os destinos? O destino é vida ou condenação. Vida para os que fizeram o bem e condenação para os que fizeram o mal. Então, aqui está a capacidade de Deus que vai julgar. Ele vai julgar. Ele vai trazer isso. Há uma ressurreição de vida e há uma ressurreição de condenação. E as ações humanas, elas têm características e elas têm repercussão na eternidade. Elas têm consequências. Ninguém pensa que faz alguma coisa e é fugir isso. E isso é escondido dos olhos de Deus. Não pense que pode fugir dos olhos de Deus, porque Deus vê todas as coisas. As ações humanas determinam a sua eternidade, aonde? Na glória ou na condenação eterna, longe, bem longe da presença de Deus. E o Senhor termina aqui com o versículo 30, dizendo da sua interdependência com o Pai, porque ele diz: eu não posso fazer coisa alguma se eu não ouço. Ele também está atento ao comando, e ele escuta, e ele age, e ele faz. E ele completa dizendo: o meu juízo é justo, porque eu não faço a minha vontade. Ele não parte de uma vontade pessoal, ele não parte de motivações pessoais. Meu juízo parte da vontade do Deus Todo-Poderoso, porque faço a vontade do Pai. Jesus está dizendo isso aqui. Eu faço a vontade do Pai, daquele que me enviou. Assim também devemos nós fazer o mesmo, buscar essa mesma atitude de humildade, de obediência, de buscar a vontade do Pai para poder ter a vida eterna e gozar a vida eterna, passar da morte para a vida, ouvir a palavra, crer e ter a vida eterna e
vida e a ressurreição da vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Aquele que crê tem em Cristo Jesus a vida eterna.